Muito bem, esse vídeo aqui é a continuação do outro. Vai lá, assiste o vídeo sobre talento não é o suficiente. É 1 minuto e meio, rapidinho, e aí volta aqui. Tô te esperando, deu pause. Muito bem, espero que você já tenha visto lá. Vamos lá, estou falando rapidamente. Esse livro aqui é a respeito de vitória, como ser um vencedor. E nele eu falo sobre os fatores que levam alguém a ter sucesso, né? Como se constrói um vencedor. E aí são 4 os fatores. É o talento, a vontade pessoal, condições externas e sorte. Então, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, se você olhar de um modo geral, a gente ouve o seguinte: talento é legal, talento ajuda, mas talento não é o suficiente. É o que está na camisa e é uma grande verdade. Michael Jordan, ele fala uma coisa muito legal, que talento ganha jogo, mas a única coisa que ganha campeonato é trabalho em equipe. Então esse conceito é bacana. Num dia ou outro pode ser que numa determinada ocasião só o talento resolva. Mas se a gente está falando de um campeonato, tem que ter uma equipe. Se a gente está falando de uma pessoa, de uma carreira, de um concurso, de montar uma empresa, você só com talento você não vai muito longe. Tirando isso que o Michael Jordan fala, eu quero citar também o Thomas Edison, que dizia que genialidade, que talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Bem, eu tenho um livro sobre como ajudar o seu filho, o seu aluno a ser um vencedor. É um livro escrito junto com um amigo meu, Renato Araújo, que é treinador de atletas olímpicos. E ele com os atletas olímpicos, eu com os concurseiros, com os alunos, a gente chegou à conclusão de que o professor e os pais têm uma importância muito grande. Escrevemos sobre isso. E nesse livro a gente fala sobre os 4 fatores precursores do sucesso. Quais são os fatores que conduzem à vitória? Um desses fatores é o talento, é exatamente o cara ter nascido para aquilo, o cara que leva jeito, o cara ser diferenciado, mas que só isso não é o suficiente. Você tem outros fatores. Que outros fatores são esses? Esforço pessoal, sorte e condições externas. Bem, o que depende só de você? O esforço pessoal. Que talento ou você tem ou você não tem, você pode desenvolver o seu talento com esforço pessoal, mas tem gente que já nasce pronto. Tá, beleza. Qual o outro fator? Esforço, dedicação, trabalhar, ralar. Qual o outro fator? Condição externa. Alguns têm, outros não têm. E o último fator é a sorte. Se você começar a olhar a história do esporte, por exemplo, você pega lá os campeões de tênis, você vê que vários anos seguidos, primeiro e segundo colocado, era sempre a mesma pessoa. E aí eu olhei e falei assim, bem, o que foi campeão é mais competente, talentoso, esforçado do que o segundo, ou tem mais condições externas. Eu sei que no final do conjunto ele conseguiu ter mais resultado do que o outro. E o que foi o vice-campeão, ele tem um fator ali, ele é um azarado, coitado. Porque da época em que ele estava ali, seu top de rendimento, havia um outro cara que era melhor do que ele. Olha só, desculpe, isso foi azar, foi simplesmente azar. E isso acontece. Eu já tive vários momentos na minha vida em que a sorte me favoreceu e vários momentos em que a sorte não me favoreceu. Então eu não costumo me preocupar com a sorte. Eu sei que a sorte às vezes ela aparece, às vezes aparece o azar, mas que ela aumenta ou diminui o resultado em um pouquinho. Só com sorte ninguém vai lá e ninguém tem azar sempre. Então normalmente eu elimino esse fator. Quando você pensa em alguém ter sucesso, você imagina uma prova que tem 4 matérias, tá? E as matérias são talento, esforço pessoal, condições externas e sorte. E você tem que tirar uma nota final X ou Y. Então tem gente que não tem muito talento, mas tem muito esforço. Tem gente que não tem muitas condições externas, mas compensa isso com esforço. Às vezes compensa na sorte, que tem gente que dá mais sorte. O fato é, para você ter sucesso em alguma coisa, você vai ter que ter uma equação que junta talento, esforço pessoal, condição externa e sorte. Só que você não consegue controlar o talento que você tem. Você pode, no máximo, burilá-lo, trabalhá-lo. Você não consegue controlar a sua sorte, isso é aleatório, como o próprio nome diz. E as condições externas, você tem uma condição limitada de fazer isso. De repente você deu a sorte de nascer numa família mais abastada, de repente você está num país mais desenvolvido que dá condição, e às vezes você não tem nada disso. Claro que você pode correr
e buscar. Então tem gente que não tem condição externa de estudar, vai lá e procura, pede uma bolsa, consegue um financiamento, consegue um mecenas. Agora, e aí você vê que interessante, a condição externa, que não era boa, vai melhorar em virtude de esforço pessoal. Por que eu estou falando tudo isso para você? Eu estou falando para você que talento é bom, é ótimo, espero que você tenha muito, mas eu conheço muita gente talentosa que não chegou a lugar nenhum. Por quê? Porque não tinha esforço pessoal, ou não teve condição externa, ou deu azar. Só que o cara que deu azar e no ano seguinte ele estava lá de volta, um dia ele se dá bem. Agora, se você não tem o esforço pessoal, não adianta ter talento. Não adianta ter condição externa. Eu conheço muita gente que a família dá tudo e a pessoa não se esforça e o cara está desempregado e o cara não conseguiu o que queria. Eu conheço pessoas que não têm talento, não tinha muita condição externa, às vezes praticamente nenhuma. Não era uma pessoa com tanta sorte, aliás, para não ter talento nem condição externa já mostra que não é tão sortudo assim, mas a pessoa foi lá e compensou tudo com esforço pessoal. O que eu queria dizer para você? Eu não estou preocupado com quanto de talento você tem. Eu não estou tão preocupado com esse 1%, eu estou preocupado com os 99% de transpiração. Claro, se você deu o azar de encontrar pela sua frente um cara que é tão esforçado como você e tem ou mais condição externa ou mais talento, provavelmente ele vai conseguir te vencer numa competição em que você junta alguém com todos esses fatores. Bom, fica difícil você vencer, mas isso não é a realidade. A realidade é que o mundo está em movimento, você vai encontrar algumas vezes a pessoa que tem tudo, mas na maior parte das vezes você vai encontrar no lugar de vitória a pessoa que se esforçou mais. Então eu espero que você invista bastante naquilo que só depende de você, seu esforço.